Irmãos, nós vamos iniciar a nossa reunião. Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus. Desejo de coração, irmãos, que a paz de nosso Mestre esteja com todos vocês, com todos nós, irmãos. Proporcione um ambiente alegre, uma oportunidade feliz de retemperarmos as energias no sentido espiritual. Uma bênção do Pai Celestial, nosso Deus, sua graça sustentadora. Bênção da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e de nosso Santo Irmão Aldo. Clareie os nossos horizontes. Nos ajude a enxergar mais longe e no ângulo que o Senhor Santo Irmão Aldo tanto lutou, irmãos, para que a gente conseguisse enxergar valor na santificação de nossa alma, na obediência ao regramento deste santo caminho, para podermos, irmãos, um dia, quando encerrarmos a jornada aqui na terra, nosso espírito ter direito à eternidade, à glória do Pai Celestial. Então, enquanto aqui vivermos, precisamos nos submeter e com amor a todo o regramento que aqui aprendemos, irmãos, para crescermos espiritualmente. Então, irmãos, com esse espírito de servir a Deus é que vamos iniciar a nossa reunião, com muito amor, com muita reverência em nossa alma, numa ânsia saudável, numa busca pelo crescimento espiritual. Eu convido os irmãos que puderem ficar em pé. Nós iremos com a nossa oração iniciar então oficialmente a nossa reunião. Vamos orar. Glorioso Deus e Pai Celestial, aqui se inicia, ó Pai glorioso, mais uma santa reunião. Em nossa alma o sentimento de gratidão, porque é uma honra, ó Deus, podermos participar, nos unirmos como Tua igreja, como Teu povo, e um sentimento fino na alma, prestarmos o nosso louvor e adoração ao Senhor. Por isso aqui pedimos a Tua direção, a inspiração do Teu reino para os nossos atos devocionais. Todo o desenrolar de nossa reunião produza em cada coração esta leveza espiritual, estes bons sentimentos, esta visão clara, ampla no sentido espiritual, para cumprirmos a nossa missão, servirmos ao Senhor com lealdade, sendo útil a Tua obra, o Teu reino nesta terra, ajudando e cooperando para o crescimento deste reino. Ó Deus glorioso, ajude-nos a nos moldarmos a cada dia de acordo com a Tua santa vontade, servindo bem e lealmente, dando a Tua bênção, validando os nossos passos, dando saúde para o nosso espírito, saúde para a nossa mente, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, e saúde para o nosso corpo, para podermos trabalhar em favor de Tua obra e cumprirmos nossas obrigações de forma justa e honrada, a proporcionar alegria ao Senhor no viver honrado e justo nesta terra. Então, agradecidos ao Senhor, aqui iniciando a nossa reunião com a Tua direção, com a direção do Mestre Jesus, com a Tua inspiração, ó Senhor Jesus, da Senhora Mãe Virgem Maria, com a Tua bênção, ó Santa Avó, e lutou, quando nesta terra cumpriu o seu ministério terreno, lutou pessoalmente, instruiu a ala mais antiga de nossa igreja, mostrando a necessidade da união e da obediência à vontade do Pai Celestial. E o Senhor, da mesma forma, ó Santo Irmão Aldo, repetiu a necessidade de obediência e de união de nossa gente. Por isso aqui estamos, ó Santo Irmão Aldo, com esta ânsia saudável de nos unirmos a cada dia, de melhorarmos espiritualmente, participando de mais uma santa reunião. Dá-nos a Tua bênção, validando os nossos atos devocionais, inspirando o nosso trabalho. Nos ajude a daqui sairmos fortalecidos espiritualmente, sem orgulho, sem soberba, sem ar de superioridade, mas humildemente diante da presença do Senhor e dos santos que participam conosco desta reunião, buscarmos a bênção e a santa unção para melhor servirmos. Por tudo agradecemos e em nome dos céus declaramos a nossa reunião iniciada. Amém. Vamos cantar o Igreja Forte, número 1. Somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o
Todos os caminhos da vida precisamos de alguém para guiar nossos passos pelas veredas do bem. Por isso agradecemos a Deus nosso Criador, pelo Santo Irmão Aldo, companheiro e protetor, companheiro meu, companheiro seu, bom em nossa vida, que nos aconteceu, companheiro meu, companheiro
A maior felicidade que alguém pode alcançar é entrar na eternidade, no céu de glória sem par, onde a luz que irradia é o poder do Espírito Santo e as virtudes da sabedoria governam todos os santos. Nós também, ó povo de Deus, somos feitos participantes dos dons do reino do céu, pois nossa missão é importante, e é a missão de anunciar a graça do Consolador. E agora o mundo provar a plenitude do seu amor. Incansável é o amor divino que tudo faz com perfeição para alcançar os oprimidos e dar-lhes a salvação, a condição indispensável de sermos mais dispenseiros desse poder inigualável é sermos fiéis obreiros. Servindo com santificação, és fazer
incansável é o amor divino que tudo faz com perfeição para alcançar os oprimidos e dar-lhes a salvação, a condição indispensável de sermos mais dispenseiros deste poder inigualável, é sermos fiéis obreiros, servindo com santificação esta seara gloriosa, mostrando mais participação da santa unção, da santa formosa, em cujo poder nos refugiamos nas horas de luta atroz, e com perfeição encontramos a vitória dada a todos nós, vitória da santidade, vitória mais gloriosa, vitória do reino do céu, de Jesus e da Santa Maravilha, irmãos. Um hino antigo de nossa igreja, irmãos, mas cada vez que a gente ouve, se as pessoas ouvirem com o sentimento de querer realmente enxergar mais longe no sentido espiritual, remete para a alma, para o coração da gente um regozijo, uma alegria, irmãos, de ver que os nossos hinos têm virtude, penetra em nossa alma e nos ajuda, irmãos, fortalece a fé, a boa disposição. Por isso, inclusive, a mensagem fala muito sobre isso, irmãos. O participar da reunião de forma reverente, ouvir os hinos que são apresentados com reverência, com amor, com real interesse de crescer espiritualmente. E a mensagem também. Então, irmãos, agora eu convido os irmãos aqui presentes, os que acompanham a nossa reunião através deste canal, para a mensagem. E eu vou fazer a leitura na íntegra da mensagem e depois a gente faz algumas considerações. Então diz assim: a missão concedida por nosso Senhor Jesus a Santa Valrosa. Vamos transcrever mensagem do Santo Irmão Aldo em boletim de fevereiro de 2013. Disse o Irmão Aldo: olha, nosso Senhor Jesus concedeu a Santa Valrosa a missão de organizar a Igreja Apostólica e de ensinar e esclarecer a sua doutrina e disciplina, que santifica, moraliza, ensina a prática do bem e das virtudes do Espírito Santo de Deus, para que a Igreja seja santa, pura e viva na prática do bem, e para todos aqueles que crerem verdadeiramente e passam a viver esta doutrina e disciplina, ao término de sua jornada na terra, possa herdar a vida eterna. Em nome de nosso Senhor, a Santa Valrosa nos ensinou que os santos de Deus são vivos e poderosos, guardando e amparando o povo de Deus. Ela nos instruiu sobre como crer nos santos, na Virgem Maria, salientando a necessidade de todos os apostólicos respeitarem a presença deles em nossas reuniões. Qual deve ser a atitude adequada para respeitar a presença dos santos de Deus em nossas reuniões? A primeira é acreditar que eles representam a Deus, nosso Pai, confiar
que eles possuem as virtudes do Espírito Santo, sendo enviados para proteger o ambiente da igreja e auxiliar os filhos de Deus a se consagrarem e santificarem e alcançarem a paz em seus corações. Portanto, deve-se haver profundo respeito durante as reuniões da igreja, sendo necessário estar em comunhão com estes santos de Deus e manter fé e confiança nestes ensinamentos que eu, irmão Aldo, lhes transmito sobre a presença dos santos no meio do nosso povo. Nas Sagradas Escrituras, no livro de Eclesiastes, há um precioso ensinamento: guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Nosso Senhor Jesus ensinou que a igreja é a casa de Deus, conforme é registrado no Evangelho de São Mateus. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Jesus ensinou que deve haver profundo respeito por todos os que entram na casa de Deus, pois naquele momento estão diante da presença de nosso Pai Celestial. Consequentemente, a igreja é um local de meditação e oração. A segunda atitude diante da presença dos santos de Deus em nossas reuniões é a reverência, o respeito que devemos a eles como legítimos representantes do poder do Pai. Durante nossas reuniões é imprescindível que todos os irmãos e irmãs, indistintamente ou independentemente da idade, demonstrem reverência diante dos santos de Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa e de Maria Santíssima. É de suma importância para a fé de cada um prestar atenção às minhas mensagens transmitidas por este boletim e os hinos apresentados pelo coral, pois estes louvores contêm mensagens valiosas que edificam a fé, consolam os corações. A reverência constitui um ato de respeito, portanto deve-se evitar distrações, deslocamentos desnecessários, conversa, utilização de celulares para acessar as redes sociais. Nossas reuniões são sagradas, sendo um momento destinado à busca por meio da meditação e da oração, das graças dos santos de Deus para o aperfeiçoamento espiritual, bem como para alcançar a sabedoria divina, a fim de viver em paz e em santificação. Viver em paz e em santificação é viver em paz com seus irmãos na fé, é viver em perfeita união de espírito na igreja, respeitar o próximo, seja ele quem for. É necessário de grande importância manter perfeita união entre todos, ou seja, entre os pastores, obreiros, coristas, músicos e regentes, membros ou frequentadores da Igreja Apostólica. Foi isso que Jesus ensinou por intermédio da Santa Vó Rosa quando a preparava para ser o nosso Consolador. Nos dias presentes, eles continuam nos transmitindo os mesmos ensinamentos por meio de meus conselhos e recomendações. Continuam a orientar que sejamos unidos, valorizemos o sacrifício que ambos fizeram, a fim de manter em nossa igreja, em nossas reuniões, um ambiente saudável, de muito respeito, inclusive para que todos os que frequentam as nossas reuniões sintam-se bem e sejam muito abençoados. Irmãos e irmãs apostólicos, guarde esses ensinamentos em seus corações, para que Jesus e a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e os santos de Deus, enviados às nossas reuniões, tanto na sede como nas congregações, possam ter a oportunidade de abençoar a todos os que se apresentam em nossos templos com reverência, respeito, amor e humildade diante de Deus e dos seus santos. Irmãos, aí está esta mensagem, irmãos, falando da importância
de nossa reverência, de nossa atitude respeitosa diante da presença dos santos, dos anjos, do poder celestial que se faz presente em nossas reuniões. E o irmão Aldo disse: olha, quais devem ser as atitudes do Filho de Deus ao participar de nossa reunião? Ele disse: primeiro, é necessário que creiam, acreditem que estes santos presentes estão atuando para dar paz, conforto, consolo para a sua alma, forças para que possam vencer as lutas de cada dia e possam aproveitar bem a oportunidade para santificar a sua alma, e que os santos atuam. Irmãos, vem participar de nossas reuniões com esta finalidade: alimentar a fé do nosso povo, fortalecer o ânimo, a união entre nós, irmãos, para podermos vencer. A segunda, ele disse que é necessária a reverência dos irmãos participando. Então nós pontuamos ontem, irmãos, não é só vir participar, mas como a gente participa, irmãos, é que tem valor para Deus, o nosso Pai. E é isto que o Pai leva em consideração, mas como a gente participa da reunião, reverente, o espírito ligado, em comunhão com os céus, com desejo de santificar a alma, e com desejo de que nosso irmão também se sinta bem em nossa reunião. Então vamos respeitá-los, vamos tratá-los bem, para que se sintam bem, gostem, sintam prazer em participar de nossas reuniões e venham participar, e outros e mais outros, e os novos que conhecem a nossa fé, venham, gostem e fiquem aqui conosco também. Então essas são as atitudes que o irmão Aldo pontuou que devem existir em nós, irmãos. E nosso irmão Aldo pontuou aqui em nosso boletim, ele diz: nosso Senhor Jesus, ele disse assim, irmãos: nosso Senhor Jesus concedeu a Santa Rosa a missão de organizar a igreja apostólica, de ensinar e esclarecer a sua doutrina e disciplina, que santifica, moraliza, ensina a prática do bem e as virtudes do Espírito Santo de Deus, para que a igreja seja santa, pura, viva na prática do bem, e para que todos aqueles que creem verdadeiramente e passam a viver essa doutrina e disciplina, ao chegar ao final da vida terrena, seu espírito tenha direito à eternidade. Então o nosso Mestre Jesus, usando os dons da Santa Rosa, implantou então doutrina, disciplina, ensinou as regras, ensinou o povo como viver, como participar, como servir a Deus, para que a igreja seja, como pontuou o Santo Irmão Aldo, realmente santa, e possa contar com a participação da proteção divina dos santos e dos anjos, e todos os que crerem. Ao chegar ao final da vida terrena, o Espírito, irmãos, olha lá, Jesus nosso Senhor falou tanto da eternidade. Seu Espírito tenha direito a esta eternidade que nosso Mestre tanto falou dela, irmãos. Então nosso Senhor Jesus disse, um fôlego de inspiração, que o homem, o ser humano, pode gozar neste mundo de todos os prazeres que o dinheiro possa lhes proporcionar. Se perder a salvação da alma, do seu espírito perdeu tudo. Então falou muito da vida eterna, nosso Senhor Jesus. E a Santa Rosa da mesma forma, o Santo Irmão Aldo com tanta classe. Irmãos, sobrou classe ao nosso Santo Irmão Aldo, a nos mostrar, irmãos, que a vida eterna é a maior riqueza. Por isso os irmãos há pouquinho cantaram: a maior felicidade que alguém pode alcançar é herdar a eternidade, irmãos, é a maior felicidade. Então isto não é brincadeira, irmãos, é algo sério e que precisa ser levado em alta conta. Então é a maior felicidade, irmãos, herdar a eternidade, a glória celeste. Os irmãos muito bem cantaram aí, irmãos. Então esta é a riqueza, este é o tesouro, esta é a recompensa da vida obediente, regrada, ordeira, disciplinada nesta terra. Então não é só vir na reunião, mas como participamos da nossa reunião é que o Pai Celestial leva em consideração, irmãos. Um outro trechinho aqui diz o seguinte: em nome de nosso Senhor Jesus, a Santa Rosa nos ensinou que os santos de Deus
são vivos e poderosos, guardando e amparando o povo de Deus. Ela nos instruiu sobre como crer nos santos, na Virgem Maria, salientando a necessidade de todos os apostólicos respeitarem a presença deles em nossas reuniões, irmãos. Então a Santa Avó, usada por Jesus, mostrou, irmãos, a atuação dos santos em favor dos justos nesta terra, a movimentação do poder celestial para abençoar, para ouvir os nossos pedidos, irmãos, decifrar os códigos, quebrar aquilo que está incubado em nosso coração, irmãos, fazer esta leitura, interpretar as nossas necessidades, derramar a sua bênção, a sua graça, suavizando a nossa jornada e nos dando soluções para os nossos problemas, e às vezes para os nossos olhos impossíveis, mas a graça divina media, a proteção celestial se faz presente, irmãos, e as soluções aparecem, e a gente consegue vencer. É preciso acreditar e respeitar a presença destes santos, irmãos, não só em nossa reunião, mas na nossa vida, por onde circulamos, onde andamos, como leais, verdadeiros, sinceros apostólicos, em nossas obras, nossa forma de ser, de agir, de lidar com os papéis da vida, fale de nós e as pessoas acreditem. Por isso, na nossa mensagem, na nossa filosofia de fé e em nossos santos, na atuação do poder divino para nos abençoar, irmãos. Um outro trechinho aqui diz o seguinte: a reverência constitui um ato de respeito, portanto deve-se evitar distrações, deslocamentos desnecessários, conversas, utilização de celulares para acessar as redes sociais. Nossa reunião é sagrada, sendo um momento destinado à busca, por meio da meditação e da oração, da graça dos santos de Deus, para o aperfeiçoamento espiritual e para alcançar a sabedoria divina, a fim de viver feliz e em paz, irmãos. Oscar, então, a gente vem participar, irmãos, da reunião, e deve haver esta comunhão de espírito para ter a paz na sua alma, viver feliz, sair daqui alimentado espiritualmente, irmãos, ao participar com reverência, com regozijo na sua alma, as virtudes divinas penetram no seu espírito, volta fortalecido, alimentado. Ontem nós pontuamos o exemplo do aparelho que pode ficar próximo da tomada, mas se não estiver plugado, não vai alimentar a bateria, não vai recarregar, irmãos. E aquele que fica conectado num determinado tempo está carregado, irmãos, mas é importante, irmãos, refletirmos também, e abrindo mais o leque desta reflexão, irmãos, que esta carga, ela tem um determinado tempo de validade também. Você vai usar o seu aparelho e ele vai descarregar, vai esgotar a carga ali adquirida, irmãos. Para o nosso espírito, irmãos, funciona assim também. Nós participamos, hoje recarregamos o nosso espírito no sentido espiritual, mas, irmãos, os percalços, as lutas, as intempéries, os dissabores da jornada, os reveses da vida, vai paulatinamente esgotando esta energia, irmãos, e nós precisamos recarregar novamente. Daí a importância da participação em nossa reunião, irmãos, vir participar, marcar a sua presença, mas mais do que vir, participar em comunhão, alimentar a sua alma para fortalecido novamente voltar e com energias para cumprir o seu papel. Então, a importância, irmãos, de levarmos em consideração que não é só vir e não é só uma vez, irmãos, precisamos participar e continuar assíduos nas nossas reuniões e nossas participações. Por último, aqui diz o seguinte: olha, nos dias presentes, eles continuam nos transmitindo os mesmos ensinamentos por meio dos meus conselhos e recomendações. Continuam a orientar que sejamos unidos, valorizemos o sacrifício que ambos fizeram, a fim de manter a nossa igreja e as nossas reuniões um ambiente saudável, de muito respeito,
inclusive para que todos os que frequentam as nossas reuniões sintam-se bem e sejam muito abençoados. Irmãos, aí está, então, irmãos, esses reforços, esses trechinhos da nota. Irmãos, eu gosto sempre em minhas reuniões de fazer a leitura para que os irmãos consigam entender a ideia central da mensagem. Depois a gente faz algumas considerações, irmãos, porque se a gente for lendo e tentando explicar, os irmãos talvez não consigam pegar a ideia central da mensagem, às vezes tão eloquente, tão esclarecedor, irmãos, que se fizéssemos apenas uma leitura bem feita, já alimentaria a alma, o espírito de todos os que participam. Por isso, gosto de pegar e fazer toda a leitura, para que os irmãos entendam a mensagem e depois refletirmos em alguns pontos. Então aí está, irmãos, e o irmão Aldo disse: olha, da mesma forma, a santa voz, Jesus nosso Senhor, através do ministério do santo irmão Aldo, continua nos instruindo e alimentando a fé em nossos corações, para que as nossas reuniões sejam um ambiente saudável, para que as pessoas que participam se sintam bem, alimente a sua alma, voltem para os seus lares fortalecidos espiritualmente. Irmãos, eu faço agora a leitura da última nota, que diz o seguinte: palavras de Jesus: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Um boletim do santo irmão Aldo, de julho de 2013. Ensinando aos seus apóstolos sobre a obediência aos seus mandamentos e a necessidade da união fraternal entre eles, nosso Senhor Jesus orientou-os a permanecerem no amor de Cristo e a guardarem os seus mandamentos. Ele pronunciou as palavras registradas no Evangelho de São João: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Como Espírito Consolador da promessa do Divino Mestre, formada e enviada por Ele nestes tempos presentes, a Santa Avó Rosa nos dá o mesmo ensinamento de Jesus: que vós ameis uns aos outros, assim como ela nos amou e nos ama, assim como eu, irmão Aldo, vos amos, e junto queremos o vosso bem. Assim, cada apostólico precisa proceder em sua vida em relação ao amor e à união fraternal, ou seja, amarem-se uns aos outros, para que possam vencer como igreja, ou para que possamos, ou melhor, vencer como igreja do reino dos céus. Ser unido uns aos outros sem distinção, pois para Deus, o Pai, não há distinção entre seus filhos e filhas. Todos precisam ser iguais na fé, no amor, na obediência às suas leis e aos seus mandamentos, e viverem conforme eu, irmão Aldo, tenho lhes ensinado. Vós sereis verdadeiramente amigos de Jesus, se fores fiéis e verdadeiros, se praticarem com amor e união fraternal, serão atendidos em tudo quanto pedirdes para a vossa felicidade. Portanto, guarde esses ensinamentos que estou lhes transmitindo, em nome de Jesus e da Santa Avó Rosa. Sejam unidos entre si e com todos, sempre ajudando o seu irmão ou irmã, para que haja união entre os membros da igreja, entre os pais e os filhos, e principalmente entre os pastores, os obreiros, coristas, músicos e regentes. Lembre-se desta verdade: onde existe a verdadeira união e obediência à doutrina e disciplina, há progresso, prosperidade e felicidade. Tudo vai bem para cada apostólico ou apostólica que assim proceder. Estimados irmãos e irmãs, quem praticar o que estou lhes ensinando com tanto amor, quanto ao que nosso Senhor Jesus e a Santa Avó Rosa nos ensinaram e esperam de todos nós em relação ao amor e à união fraternal, serão sempre bem-aventurados. Saibam que o proceder assim como estou lhes ensinando é amar verdadeiramente a Jesus nosso Senhor, é amar a Maria Santíssima, é amar a Santa Avó Rosa e a mim, irmão Aldo. Este é o verdadeiro amor que todos devem ter em seus corações. Somente assim procedendo é que venceremos
como povo de Deus nesta terra, irmãos. Também está aí, irmãos, esta palavra sobre o amor e a união fraternal. E nosso Senhor Jesus disse: olha, serão meus amigos se fizerdes o que vos mando. Ele disse também, olha, e aí pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então ele disse: olha, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando, o que vos peço. Então pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, porque o Pai Celestial irá ouvir a sua oração, o seu pedido, o seu soluço cálido, e atenderá às suas necessidades, irmãos. E ele disse: ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. Ele fez isto por nós, irmãos, deu a sua vida por nós, por amor a todos nós, para que tivéssemos direito à glória celeste, à eternidade para a nossa alma, através da obediência do seu santo evangelho, do seu regramento divino, pudéssemos preparar o nosso espírito para um dia, quando o Pai determinar, herdarmos a sua glória, a eternidade para a nossa alma. Então, irmãos, respeite o seu irmão. O irmão disse: olha, todos, indistintamente, porque o Pai Celestial não faz distinção, irmãos. Todos são iguais em relação à fé e o amor e a união que deve alimentar com o seu irmão, com o seu próximo, com o seu semelhante. O Pai não faz distinção, e nós devemos pensar nisso, irmãos. Cada um tem, como reforçamos ontem, a sua forma de ser, o seu perfil. Alguns são mais alegres, mais extravasados, outros mais reservados, mais contidos, mas com o seu valor, com o seu jeito de ser, porque assim idealizou o Pai Celeste. Assim, irmãos, parametrizou o nosso espírito, o nosso ser, e nos formou assim, irmãos. O que não deve haver diferença, irmãos, em relação à fé, o respeito com o nosso irmão, o amor fraternal com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Isso não deve haver diferença. Todos somos iguais perante o Pai Celeste, e Ele espera de nós estas atitudes, este respeito, este amor fraternal para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante. Então leve em consideração, irmão, respeite o seu irmão, para que ele se sinta bem, vir participar de nossas reuniões, para que o ambiente seja saudável, como aqui pontuado, irmãos, prazeroso, de retempero das energias no sentido espiritual, e para que fortalecido a gente consiga vencer a pressão do mal, e que possamos participar mais e mais de nossas reuniões com este amor, com esse sentimento, irmãos. Não é só uma vez, como reforçamos, a carga da bateria de nosso aparelho, irmãos, tem um determinado tempo, ela se esgota. O nosso espírito também, irmãos, ele participa, mas ao sair, enfrenta o vento opositor, enfrenta as dificuldades que surgem no lidar, irmãos, e pouco a pouco vai se esgotando e necessita retemperar, reabastecer para continuarmos. Irmãos, é assim, não é coisa de nossa cabeça, estamos inventando, é assim. Por isso nós devemos ser dados à oração, irmãos. A oração é uma ferramenta que o nosso Senhor Jesus deu aos seus seguidores, e Ele, como Filho do Pai Celeste, Ele foi muito dado à oração, irmãos. Olha, irmãos, outro dia refletindo sobre o hino, o Segue-me, os irmãos muito bem cantam, e num dado momento, nosso Senhor Jesus, Ele fez a sua oração para iniciar o chamado de seus homens. Ele orou intensamente, irmãos, pedindo ao Pai Celestial a inspiração para fazer a escolha de seus homens. Depois, irmãos, sondou os corações, fez a escolha e convidou-os para fazer parte do primeiro grupo de servidores, de seus auxiliares nesta terra, irmãos. Então o nosso mestre foi muito dado à oração, ensinou os seus seguidores pessoalmente, instruiu os apóstolos, mostrou que era necessário orar e buscar forças no sentido espiritual, irmãos. Então não é diferente. Nós, como seus seguidores, precisamos pedir, orar, e orar com fé,
buscar estabelecer comunhão de espírito, não apenas estar próximo, mas ligados, conectados, irmãos, para alimentar a nossa alma. Então fica aí, irmãos, e fortalecidos, com união, com amor fraternal pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, vamos cumprir o nosso papel. Irmãos, então, encerrando por aqui, desejo a todos os irmãos que este sentimento cresça em nosso meio a cada dia e que possamos, com amor, com fé, com bom ânimo, cumprirmos a nossa missão, sem querer, irmãos, estrelismo, figurar, exibicionismo, não há esta necessidade, mas do seu jeito, seja natural, cumpra a sua missão, e isto para Deus tem muito valor. Irmãos, estão pedindo para reforçar, nesta terça-feira nós temos a reunião de oração, irmãos, será um feriado. Os irmãos estão todos convidados. Venham, irmãos, a reunião de oração é uma oportunidade valiosa, irmãos, para alimentar a nossa fé, para fortalecer o nosso espírito. Os que têm o ministério é uma oportunidade excelente, irmãos, para buscar mais da sabedoria divina, para melhor desempenhar a sua missão. Então estão todos convidados na próxima terça-feira, 19h30. Irmãos, encerramos por aqui, muito obrigado, agradecido a todos os irmãos que vieram e participaram, os que nos ajudaram, toda a movimentação para que a nossa reunião acontecesse, os que acompanharam a nossa reunião através deste canal, que a bênção e a graça de nosso Deus os alcance, circulem com todos nós, onde estejamos. Convido os irmãos a ficarem em pé, os que puderem, nós iremos com a nossa oração encerrar a nossa reunião. Vamos orar, encerrando o nosso trabalho. Glorioso Deus e Pai Celestial, aqui chegamos ao final de nossa reunião e logo mais para os nossos lares. A bênção e a graça do Senhor nos acompanhe e que a proteção celestial dos santos e dos anjos da Tua glória esteja com todos nós, nos abençoando e guardando. Ó Deus glorioso, Teus filhos neste momento, diante do Senhor, alimentando a fé de que a Tua presença, através dos Teus santos e dos anjos da Tua glória, aqui presente, ouve a oração que te fazem neste momento, atendendo às suas necessidades e colocando soluções no caminhar, no viver, na vida deles para os problemas que enfrentam. A bênção e a graça do Senhor, ó Pai glorioso, de Jesus, o nosso Mestre e Salvador, acompanhe os nossos irmãos para os seus lares, na paz, bênção e proteção de nossa Mãe Virgem Maria, na bênção da Senhora Santa Avó Rosa e do Senhor, ó Santo Irmão Aldo. E aqui, ó Santa Avó, nesta caixinha de pedido de oração, colocar aqui o nome de um parente, de um amigo, familiar, e pessoas, quem sabe, atravessando momentos difíceis, de lutas e problemas que muitas vezes para os nossos olhos é impossível arranjar soluções, mas para a Senhora Santa Avó, que recebeu do Pai Celestial o dom de penetrar no espírito, na alma, e solucionar os problemas, nada é impossível. Pode abençoar, pode guardar, pode ajudar a vencer, desde que haja fé e mérito, confiança e seja da vontade do Pai Celestial. Então nós pedimos a Tua bênção, a graça para os lares, para as famílias, para nossos irmãos apostólicos, para os que acompanham as nossas reuniões, ainda não se decidiram, mas alimentam a relativa fé em nossa igreja e na mensagem que proferimos. Que a bênção da Senhora clareie os horizontes, dando ânimo, dando fé, clareza, para um dia se decidirem e ficarem conosco neste santo caminho. Irmãos, recebam a bênção do Pai Celestial, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, a bênção da Senhora Santa Avó e do Senhor, o Santo Irmão Aldo, seja com todos nós, nos acompanhe em todos os instantes, hoje e sempre. Amém. Está encerrado, irmãos, a paz do Senhor, e até uma próxima.